versículo 4, não tem visão, não tem ponto, não tem vírgula no grego. Né? Na nossa língua portuguesa nós temos que a nossa língua não comporta uma frase, né, tão extensa como no grego comporta. Então, eu vou ler o versículo 1 ao 4 como um corpo completo, para que a gente possa entender. Na semana que passou, eu trabalhei o versículo 1, a intenção é trabalhar o 1 e 2, né, e hoje o 3 e o 4, mas eu acho que eu falei demais, né, no versículo 1 da semana passada, e o Senhor foi nos direcionando, e eu acredito que Ele nos ajudou através daquela palavra. Muitas pessoas me procuraram, né, durante a semana e conversaram comigo, dando testemunho daquilo que o Senhor começou a fazer, né, quando a gente começa a pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo através da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade. Então o apóstolo Paulo aqui, né, quando chega aqui no versículo 27 do capítulo 1, ele começa a falar sobre a unidade da igreja, e como exemplo de unidade ele fala muito da humildade que deve haver em nós. E agora, nesse versículo 1 ao 4, ele é bastante específico, com algumas atitudes que nós devemos desenvolver na nossa vida, para que essa humildade cresça e a unidade, né, possa ser desenvolvida. E depois do versículo 5 em diante, ele vai falar do exemplo de Jesus Cristo, né, que vai ser também assunto nosso no futuro. Então hoje eu te convido a ler comigo Filipenses, do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superior a si mesmo. Não ore cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Mais uma vez, Senhor, em oração, estamos diante de Ti, agora pedindo que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações através da pregação da palavra, Deus Pai. O Senhor conhece as minhas limitações, Senhor, Pai querido, e sabe que sou vaso fraco e que preciso, Senhor, de ser cheio do Espírito Santo para ministrar neste lugar. E eu te peço que o Espírito Santo use a minha vida neste momento, para que a Tua palavra seja ministrada e ela venha, Senhor, fazer conforme aquilo que Te aprouve, Senhor, Pai querido, conforme o propósito que o Senhor tem lançado sobre a vida de cada um no dia de hoje, Senhor, Pai querido. Transforma, Deus Pai, traga, Senhor, consolo, conforto, exortação, Senhor, Pai querido, traga liberdade, Deus Pai, em nome de Jesus, mudança, Senhor, nas nossas vidas. Que haja hoje conversão e salvação neste lugar. Amém. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Antes de eu dar início a uma pequena recapitulação, e se o Bruno quiser já colocar o primeiro item ali no quadro, eu queria lembrar os irmãos que hoje, como o irmão falou, nós temos algumas pessoas que estão viajando e participando de uma conferência bíblica de aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico que acontece anualmente em Indianápolis. Indianápolis, nos últimos 10 anos, se tornou o centro de preparação e de treinamento para conselheiros bíblicos. Essa igreja começou esse ministério há muitos anos atrás e ela tinha como objetivo preparar os missionários que iam para o campo para ministrar o Evangelho, mas também trabalhar dando conselhos bíblicos para aquelas pessoas que estavam em necessidades. E muitos missionários começaram a buscar o treinamento ali, só para você entender um pouco da história, do porquê que a gente está lá. E depois dos missionários, muitos pastores, muitos irmãos que gostam de trabalhar em ajudar os nossos irmãos com conselhos bíblicos, começaram também a buscar esse treinamento que era para os missionários e se transformou, na verdade, num seminário, uma universidade. Hoje eles têm uma universidade que dá hoje, inclusive, mestrado a respeito de aconselhamento cristão, que é bem diferente do conselho que hoje nós temos ouvido em muitos lugares. Como eu tenho dito, na escola dominical eu estava falando um pouco a respeito desse assunto, onde eu digo que o mundo não pode trazer solução para o mundo. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o mundo não tem resposta para os nossos problemas. Então nós precisamos buscar aquele que é santo,
aquele que é perfeito, aquele que tem toda a verdade nas suas mãos, e Ele é Deus. E Deus fala através da Bíblia, e nós precisamos desenvolver essas pessoas, né, e a nossa igreja, para que o conselho seja bíblico, para que haja crescimento e verdadeira transformação nas nossas vidas. Porque o mundo precisa não do mundo, o mundo precisa de Deus. Não é verdade? Né? Então elas estão lá, elas vão passar a semana inteira, né, bem intensiva, elas vão estar começando agora, né, por volta de meio-dia, começam as classes, ou 1h da tarde, elas vão estar estudando de domingo até na sexta-feira, pela manhã, pela tarde e pela noite. É bastante intensivo. Esse é o primeiro módulo, são 180 horas de treinamento, né, que equivale a uma universidade, na verdade. Um curso universitário são 180 horas, né, ou mais. E então, assim, é uma preparação interessante. A nossa igreja quer investir, porque nossa intenção é que no futuro haja um centro de aconselhamento bíblico funcionando diariamente aqui nessa igreja. Né? Nós queremos poder servir a nossa comunidade, as pessoas, não só a nossa igreja, mas a nossa comunidade com o conselho de Deus neste lugar. E a intenção é formar aqui pessoas, né, capacitadas e formadas para ministrar na vida das pessoas dessa comunidade. Então, nós compramos, né, como igreja, todo o material de treinamento, inclusive esse que elas estão fazendo. Nós temos o curso completo, que se alguém quiser investir tempo da sua vida para se preparar para ser um conselheiro bíblico, você pode nos procurar. Esse material custa quase cerca de $1.000, nós investimos esse dinheiro, porque nós queremos preparar pessoas aqui nesta igreja para que venham ajudar, né, as pessoas que estão necessitadas. Você pode fazer esse curso na sua casa, só que ele agora só está em inglês. A intenção é que no futuro a gente traduza todo esse material para o português. A minha esposa vai estar conversando lá com o coordenador para ver se a gente recebe uma autorização para fazer a tradução em português de todo esse material. E no futuro talvez aconteça de nós termos todo esse material em português. E isso é muito importante. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos pregando nesse versículo 1 ao versículo 4. O versículo 1, o versículo 4 é uma exortação que o Paulo faz à igreja de Filipenses, que se estende a nós, a que haja na nossa vida, né, relacionamento sólido, um relacionamento amadurecido, um relacionamento fortalecido, né, um relacionamento de fé embasado, né, na nossa crença em Deus, né, que a nossa fé esteja em Deus. Como em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2 diz, né, que os princípios, os fundamentos da nossa fé, que estão ali citados, um deles é a fé em Deus. E isso é muito importante, e para que a gente tenha fé em Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então Paulo está exortando aqui essa igreja. Por isso que o título da minha mensagem, né, que tem algumas partes, é a unidade espiritual, a harmonia nos relacionamentos. Então, quando há unidade espiritual, também começa a crescer a harmonia nos nossos relacionamentos. Uma coisa é consequência da outra. Na semana que passou, pode passar, Bruno? Na semana que passou, nós falamos a respeito da primeira atitude que nós temos que ter. Por quê? Com frequência, nós vivemos conflitos, nós vivemos desarmonia, dificuldades na nossa vida. Então, aqui eu preciso examinar a minha vida diante de 4 direções diferentes que vão estar aqui no versículo 1, 2, 3 e 4. Paulo está instruindo a igreja e ele dá essas direções para que a gente possa trazer solução para os conflitos da nossa vida. Eu não sei qual é o conflito que você está vivendo. Você pode estar com um conflito no lar, você pode estar vivendo um conflito no casamento, conflito na igreja, conflito com seus filhos. Eu não sei que tipo de conflito que você está vivendo. O que eu sei é que Deus tem um conselho para nós, Ele tem uma resposta bíblica para nós e nós podemos vencer os conflitos que a gente vive. Amém. Se você crê em Deus. Amém. Se você crê em Deus e no poder da palavra dele, eu acredito que você vai sair vencedor deste conflito que você está vivendo. E se você não está vivendo o conflito, como eu sempre digo, ou você acabou de passar por um, está aguardando o próximo chegar, ou você está no meio de um, ou você está acabando de sair de um conflito. Independente disso, nós entendemos que conflitos, dificuldades sempre vão acontecer na nossa vida, o que nós temos que estar firmados na palavra de Deus para que a gente possa viver. E dentro desse primeiro, pode passar, dentro do primeiro ponto que nós vimos na semana que passou, é que quando há um conflito eu preciso olhar para a minha relação com Cristo. Esse é o primeiro passo.
Tudo se inicia em Cristo, foi isso que eu disse aqui na semana passada. A minha mensagem falou a respeito disso. Se você não ouviu, você pode acessar o YouTube e procurar, lá tem a mensagem para que você possa seguir a sequência. Né? Então, tudo se inicia em Cristo. Então, em primeiro lugar, para que eu comece a resolver conflito na minha vida, eu preciso medir como está o meu relacionamento com Cristo. Nós vimos que nesse versículo 1, nós temos 4 pontos interessantes que nos ajudam a medir. E a primeira deles é o quê? Nós somos encorajados, ou seja, em Cristo eu sou encorajado, porque a gente vai precisar de coragem. Tem hora, fala a verdade, tem hora que a gente é covarde, não é verdade? Tem hora que a gente se acovarda, né? Tem hora que a gente se acovarda. Quando a gente, alguém já pensou aqui em chutar o balde? Eu acho que nunca, ninguém pensou. Pergunta não. Você entende essa situação? Tem hora que dá vontade, né? Balde, chutar tudo igual. Covardia. Isso é um ato de covardia do nosso coração. Não estou falando que você fez. Às vezes a gente chega às consequências e chuta o balde mesmo. Né? Mas só o pensamento que nos leva a falar assim, sabe uma coisa? Eu vou chutar o balde. Né? Significa que nós estamos desencorajados, que estamos covardes diante da situação. E por isso que Cristo precisa estar na nossa vida e no nosso relacionamento com Ele, para que a gente seja encorajado e a gente não venha chutar o balde. Né? Eu lembro que uma vez, há alguns anos atrás, meu pastor ele fez uma ministração para as mulheres e chamava Chutando Balde. E era isso mesmo, e aquela mulherada tudo vinha com balde para a igreja, né? E eu não participei, né? Eu tinha uma ideia do que era que o pastor na época estava me preparando para o pastorado, mas eu não podia participar porque era só para mulheres, ele foi o único que ministrou. Então, um homem estava lá dentro e eu fiquei imaginando o que aquelas mulheres deviam chutar com aquele balde, né? E umas chutando o filho naquele balde, outras chutando o marido dentro daquele balde, né? Tem hora que dá vontade de chutar o balde, né? Mas nós precisamos de coragem para que isso não venha a acontecer. Né? O segundo ponto que nós aprendemos no versículo 1 é que nós temos que ser consolados, né, por Cristo, né, no seu amor. Nós vimos que não é um amor comum, é um amor divino, um amor doador, né, e precisamos desse consolo do amor de Cristo. Em terceiro lugar, aprendemos a respeito da comunhão do Espírito Santo. Né? Nós precisamos estar nessa comunhão, nosso relacionamento em Cristo precisa dessa comunhão espiritual, a comunhão do corpo de Cristo, para que então eu possa vencer as desarmonias, os conflitos que eu estou vivendo. E por último, né, afeição e compaixão que também existe em Cristo em relação à nossa vida. Então, eu falei a respeito dessas coisas com detalhe, você pode, né, acessar a pregação no YouTube, você coloca lá Cityview, como é que é? Cityview Newark Church, é isso? O Cityview Newark Baptist Church está lá, você vai ver todos os vídeos das palavras que nós temos gravado, vai estar lá, você pode acessar e assistir, tá bom? Então hoje nós vamos dar continuidade, eu vou entrar na segunda atitude, né, que é importante para a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém já te tratou de uma maneira ofensiva? Já? Né? Quero dizer para você que Jesus também. Simplesmente ofendeu Jesus. Você já teve gente que pisoteou sobre os seus sentimentos? Já? Eu quero dizer para você que também pisaram sobre Jesus e os sentimentos dele. Né? Você já teve amigos bem próximos que já te, né, desertaram, né, que te largaram? Já teve amigo que já não quis mais saber de você? Né? Jesus também. Jesus também. Né? Já teve alguém próximo de você que te traiu? Jesus também. Jesus também. Então você vê que isso não é exclusividade, né, de nós, homens pecadores. Isso aconteceu com Jesus e é por isso que, em primeiro lugar, nós temos que mirar para Jesus. Pode passar, Bruno. Né? Por isso que nós não precisamos, nós temos que mirar como está o nosso relacionamento com Cristo, porque se Cristo viveu isso e nós também vivemos, Ele tem algo para nos ensinar e algo para nos dizer. Mas agora, quando eu chego no segundo versículo, né, dessa passagem, Paulo agora ele vai falar a respeito disso, de quando há conflito, eu preciso olhar para a minha atitude. Que atitude? Eu estou buscando a unidade ou o meu próprio caminho?
Então agora, né, nesse segundo versículo, nós somos confrontados por Paulo a olhar a essa realidade da nossa vida. Em primeiro lugar, nós olhamos para Cristo, qual é o meu relacionamento com Cristo. Agora eu olho para mim mesmo, qual é a minha atitude? Eu estou buscando a unidade, a harmonia, não pode voltar. Né? Estou buscando a unidade, a harmonia, ou eu estou buscando o meu próprio caminho? Isso é bastante importante de nós agora colocarmos na balança para que a gente possa resolver os conflitos da nossa vida. Então, eu resolvo o meu problema de relacionamento com Jesus, e se esse problema não tiver resolvido, o segundo também não vai se resolver. Mas depois que eu resolvo o meu problema de relacionamento com Cristo, então agora eu preciso olhar para a minha vida e resolver os meus conflitos internos, resolver os meus problemas internos. E é isso que Paulo fala. E ele diz no versículo 2, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Paulo está falando aqui para a gente. Né? Aqui ele começa a mostrar para a gente aqui uma direção de que a nossa atitude tem tudo a ver com a nossa alegria. Né? Paulo está falando aqui, para que o meu gozo, ele está falando de alegria, né? Para que o meu gozo seja completo, é necessário que a nossa atitude seja compatível também. Ou seja, então a atitude e a alegria, tem alguém aqui querendo ser alegre? Todo dia, né? Então tem gente que gosta de ser triste, não tem? Tem gente que gosta de ser triste? Tem hora que tem gente que gosta de tristeza, não é verdade? Porque se a gente está vivendo só em tristeza, se a gente não tem na nossa vida alegria de viver, alegria no que a gente faz, é porque a gente gosta de tristeza. Porque se a gente não gosta de tristeza, a gente, sem mesmo conhecer a palavra de Deus, a gente pode entender que nós precisamos mudar de atitude. Porque se eu estou fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente, pode internar um matrimônio doido. Porque não tem jeito de eu alcançar um resultado diferente se a minha atitude continua a mesma. Se você tem vivido de maneira triste, sem alegria na sua vida, precisa de parar de olhar para os outros e começar a olhar para si mesmo. Onde é que eu preciso? Onde é que eu preciso? Porque se eu continuar agindo da mesma forma que eu estou agindo, não vai dar nada. Se eu todo dia me levanto, saio da minha casa, vou para o ponto de ônibus, pego aquele ônibus que vai para aquele destino. Se todo dia eu repetir essa mesma ação, todos os dias eu vou chegar aonde? No mesmo lugar. A não ser que Deus dê um destino diferente no meio do caminho e leve um ônibus em você. De vez em quando acontece. Mas é loucura eu pensar que agindo do mesmo jeito eu vou alcançar um objetivo diferente. E é isso que Paulo está exortando a igreja aqui nesse momento. Né? Ou seja, a nossa atitude ela tem tudo a ver com a nossa alegria. Você quer ser feliz, querido? Você quer viver uma vida de alegria? Tem que mudar de atitude. Amém. Nós precisamos mudar de atitude. É duro. É difícil. Não vai ser fácil. Mas é recompensador. É recompensador. Como o salmista diz, né? A tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem uma manhã. Se mudarmos de atitude. É necessário que haja mudança nas nossas vidas. É necessário que a minha vida seja colocada diante de um padrão. E agora Paulo aqui ele começa a expor esse padrão nessa passagem do versículo 2. Né? Algumas vezes a gente pensa que um bom relacionamento, né, um relacionamento que traz alegria para a gente, é um acidente. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido pessoas falar assim, não, é um problema de compatibilidade. Com aquela pessoa eu sou compatível, com aquela outra eu sou incompatível. Já ouviu isso? Já ouviu? Né? Aliás, hoje talvez seja o grande motivo que separa muitos casais.
Né? Hoje, onde a pessoa já não tem mais aonde buscar uma desculpa, ela busca na incompatibilidade. Ela diz, não, nós somos incompatíveis. Não, eu quero dizer para você que isso não é bíblico, isso não é história, isso não é o que Deus ensinou, isso não é o que Deus colocou como princípio, de maneira nenhuma. Isso é o que o mundo tem ensinado. Ah, você está com problema? É problema de compatibilidade. O que ele está dizendo? Né? O seu problema está alheio a você. Ou seja, o homem hoje está sendo levado a pensar que ele não peca, que ele não erra, que ele não comete atitudes, né, que magoam, que machuquem as outras pessoas. O problema está sempre fora dele. O problema são as circunstâncias. O problema são os outros. É isso que hoje, né, o mundo tem tentado passar para os nossos jovens, né, para a nossa vida. Isso é o que os médicos, os psicólogos têm ensinado nos consultórios. Não, seu problema não está em você, seu problema está em outro lugar. Porque Deus te fez perfeito. Né? Você é perfeito. E é verdade, eu falei na semana passada que Deus, quando criou todas as coisas, Ele olhou para trás da criação e falou, tudo é muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mas aconteceu uma coisa um pouquinho mais adiante, o pecado. E o pecado trouxe para a nossa vida a depravação. E nós nos tornamos pessoas depravadas. Hoje esse conceito de depravação, né, para nós, principalmente somos latinos, é que depravação está relacionado com ato sexual. Né? Aquela pessoa que busca, né, o sexo ilícito, né, que busca práticas ilícitas, sexuais. Essa, né, é uma pessoa depravada. Mas eu quero dizer para você que depravação não tem, né, não tem só a ver com relacionamento sexual, com ato sexual. Depravação tem a ver com o nosso estado por causa do pecado. Quando eu minto, eu sou um depravado. Quando eu desejo mal do outro, eu sou um depravado. Ou seja, quando eu ajo fora do propósito para o qual eu fui criado, eu estou depravado. Eu estou o quê? Adulterado. Eu estou me prostituindo. Eu quando dou aula no seminário, eu gosto de dar um exemplo, que nós temos um copo. Né? Para que serve esse copo? Para pôr água, pôr alguma coisa dentro. Esse copo foi criado com um propósito de conter alguma coisa. Não é isso? Vocês concordam comigo? Concordam comigo? O copo foi criado para conter alguma coisa. Se, né, o meu negocinho aqui tiver meio manco e eu amassar o meu copo e colocar ele debaixo, eu vou resolver o problema? Sim. Aqui da mesa manca? Mas eu vou resolver, não vou? Eu vou. Mas a minha pergunta é, o copo foi criado para fazer isso? Então o que eu fiz com o copo? Quando eu usei o copo, foi criado para conter alguma coisa, amassei ele e coloquei ele. O que eu fiz? Eu depravei, eu danifiquei, eu adulterei. E assim é a nossa vida. A palavra de Deus anuncia que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então toda vez que eu pego a minha vida, que foi criada com esse propósito, e uso ela para um outro propósito, eu estou o quê? Adulterando o meu princípio, o meu propósito, a minha existência. Eu estou me prostituindo. Essa é a palavra. A gente tem medo hoje de falar algumas palavras, mas essa é a palavra, nós temos que entender. Eu sou um depravado quando eu adultero o propósito. Então, quando eu começo a jogar a culpa para cima do outro, o que eu estou fazendo? Adulterando. Eu não estou assumindo a culpa que eu tenho. Eu não sei se você já experimentou isso no seu relacionamento, nas suas dificuldades, nos momentos de conflito. Eu acredito que algumas pessoas já experimentou. Às vezes a gente começa a viver algum conflito, isso pode acontecer em várias situações da nossa vida, trabalho, escola, amigos, esposa, marido, filhos. A gente começa a viver um conflito e a briga ela se torna tão intensa, tão, né, costumeira, que a gente já não sabe nem mais como sair daquela situação. Porque vira um hábito, né, vira um vício. E vício é isso. Vício é aquele negócio que a gente acostuma, né, e quando não acontece a gente sente falta, a gente procura de novo. E tem gente que vicia em brigar.
Tem gente que tem vício de brigar. É um vício. Porque a gente fala do vício da droga, do vício do álcool, né? Existe o vício do sexo. Tem o vício da briga, da desarmonia. Quando começa tudo a ficar bem, alguém arruma alguma coisa para arrumar um problema. Porque você não consegue ficar sem. Você tem que brigar, porque é gostoso. O corpo gosta daquilo. A carne gosta. E tem gente que começa, né, porque ela não consegue ter um relacionamento pacífico com o seu companheiro, com o seu parceiro, com o seu amigo, com aquela pessoa. Quando ela não consegue, estou falando aqui, estou lembrando de um amigo que eu tinha, quando eu tinha 9 ou 10 anos de idade, eu tinha um menino chamado Cristóvão. O Cristóvão. Não era Christopher, não, era Cristóvão. Eu tenho muita vontade de achar esse rapaz de novo, porque a gente era muito amigo. A gente se falava a semana inteira, assim, quando tinha telefone em casa, a gente vai que não tinha telefone em casa, né? E a gente se falava a semana inteira, todo fim de semana, né? Meus pais e os pais deles também eram muitos amigos, a gente se juntava, e a gente ia para um clube, né? Lá no Sesc, quem lembra do Sesc no Brasil, né? Né? O Sesc, aquele clube, né? Dos comerciários, que é muito grande. Então a gente ia lá para o clube, e quando a gente chegava, a gente brincava, a gente se abraçava, a gente mostrava o que a gente fez naquela semana. Então, daí mais ou menos na hora a gente começava a brigar. E aí era pancada daqui, era pancada. Aí quando chegava 5 horas da tarde, a gente já estava sangrando, arranhado, cortado. O negócio já estava feio. E aí a gente ia embora para casa, meus pais dele, olhavam, mas a gente não entende esses meninos, eles se gostam tanto, mas eles se matam. Né? Aquilo virou um hábito, um vício, e toda vez que a gente se encontrava era assim. Né? Era 10 minutos de harmonia ali, e aí a gente começava a brigar. E a gente descobriu que o nosso negócio, o que era gostoso do nosso relacionamento, era a briga. A gente não gostava de brincar, de jogar bola. O gostoso do nosso relacionamento é que ali tinha aquele negócio de homem, né? A gente queria mostrar um para o outro que era mais homem do que o outro. E aí a gente quebrava o pau um com o outro ali, né? E a gente entendia os nossos limites. Então, quer dizer assim, né? A gente batia para machucar, mas não muito, porque senão ele ia desistir da briga. Vocês estão entendendo? Era uma coisa horrível. Era um horror. Que coisa diabólica. Era exatamente uma coisa extremamente diabólica. E assim tem muita gente vivendo hoje. Isso prova o quanto somos depravados. Mesmo já da pouca infância. Tem gente que pega, né? O Leozinho hoje está fazendo um ano, né? O Leozinho, você pega o Leozinho e você vai ai, que lindo, que doce, que gostosura, né? Tão inocente, tem nada de inocente nele. Ele pode ainda não saber, ele é totalmente depravado. Mas só os meus também. E os outros também. E se você juntar 2 desses no mesmo berço e colocar um brinquedo só, você vai descobrir o que eu estou falando. É desse jeito. Você vai descobrir o que eu estou falando. Ele só pode até se entreter por um tempo, mas daí a pouco. Eu tenho 2 lá em casa. Depois a gente se entrega aí. Mas essa é a nossa condição. Vamos voltar aqui. Mas essa é a nossa condição. Uma condição de depravação por causa do pecado na nossa vida. Então, por isso que em primeiro lugar eu preciso estabelecer a minha vida um relacionamento com Cristo, porque sem Cristo é incapaz de eu mudar a segunda atitude que eu tenho que ter no meu próprio eu, as minhas próprias atitudes. Então agora Cristo na minha vida como meu exemplo vai mudar a minha atitude. Continuando, né, a briga que eu tinha com Cristo, depois que nós nos tornamos adolescentes, a gente já não andava tanto junto, mas a gente se encontrou algumas vezes. E às vezes a gente saiu e o nosso relacionamento amadureceu, mudou e as coisas eram diferentes. E eu lembro que a gente brigava muito e chegou nessa época da adolescência que, né, a gente já não queria mais fazer, mas por causa do hábito do vício, a gente, quando o negócio começava a correr, a gente começava a entrar naquilo. E um dia eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não quero mais brigar. E eu falei para ele, pessoal, eu não quero ficar brigando com você. Isso é coisa de menino. Eu já estou ficando homem já. Ele olhou para mim assim, verdade? Vamos parar com esse negócio? Não, mas nós tivemos que fazer esforço para parar. Porque a vontade é de... Né, o vício chama e a gente teve que se esforçar.
Ou seja, o que eu quero mostrar para você? Que chega um momento na sua vida, quando você começa a relacionar com Cristo, se você quiser de fato ser feliz, você tem que parar de jogar a culpa no outro, olhar para si mesmo e começar a resolver essa situação a partir de você, em relação com Cristo. Ou seja, você precisa deixar com que Cristo agora entre nas suas atitudes e venha te mudar. E eu quero dizer para você que se você decidir ser feliz, você vai ser feliz. Amém. Independente da situação de quem esteja com teu lado. Independente do que os outros te façam. Se você decidir, você vai ser feliz. Amém. Já contei para vocês, isso aconteceu no meu casamento com a Priscila. Chegou uma época no nosso casamento que vivíamos uma dificuldade muito grande, estávamos brigando muito, e a Priscila falou assim, eu não sou feliz com você, e naquela hora deu um estalo, o Espírito Santo na hora me pegou pelo pescoço ali, né, e mexeu comigo, mas me deu, como cabeça da casa, também palavra para me dizer para ela. Eu falei, enquanto você estiver esperando a sua felicidade em mim, você vai ser a mulher mais infeliz do mundo. A sua felicidade tem que estar no Senhor. Você precisa resolver o seu problema com Ele. Eu sei que eu tenho problema e te causo problema. E eu preciso resolver o meu problema com Ele. Nós temos um problema que nós temos que resolver com o nosso Senhor. Agora, se eu depender de você para que eu seja feliz, e você depender de mim para que eu seja feliz, nós vamos ser as pessoas mais infelizes. Porque somos pecadores. Somos pecadores. É triste. Mas a palavra de Deus tem conselho para a gente. E agora no versículo 2 ele diz aí, né? Completai o meu gozo para que tenhais o quê? O mesmo modo de pensar, né? Maravilhoso. Se você tem uma Bíblia em inglês aí, né? Na Bíblia em inglês, ela fala de same mind, a mesma mente, né? Essa tradução aí, né, do inglês talvez não fale tão bem quanto no português, porque a palavra mente aí, né, na verdade é um verbo. É que no português não existe um verbo mente, né? A gente tem o verbo mentalizar, que é diferente, né? Então a gente tem que traduzir como pensar, né? Então, porque quando a gente fala de pensar, a gente está falando do quê? Da mente, da nossa mente, né? Então, né, esse verbo que é exclusivo da língua grega, né, que é o verbo mentar, né? A gente não menta, a gente pensa, né? Então, é uma ação. Ele mostra pra gente aqui que isso é uma ação, é algo que a gente precisa buscar. O que significa ter o mesmo pensamento? Significa que todos nós precisamos pensar exatamente a mesma coisa? Não. Aliás, é impossível. Se eu perguntasse para você aqui agora, o que você está pensando nesse momento? Tem gente que quer te falar assim, né, pastor, eu estou pensando lá naquela briga que eu tive, eu podia ter evitado aquilo. Tem outro que vai falar assim, pastor, estou pensando qual vai ser a escalação do time do Cruzeiro no próximo dia. Tem gente que ia estar falando assim, pastor, eu estava pensando naquela picanha que eu vou comer daqui a pouco. Eu não sei o que está passando na mente de cada um. E a palavra de Deus, quando fala de ter o mesmo modo de pensar, não significa que nós temos que pensar exatamente a mesma coisa, mas significa que nós temos que ter a mesma mente, ou seja, que o nosso pensamento precisa estar levado, precisa estar direcionado, né, numa mesma direção, ou seja, num mesmo propósito. E é por isso que, em primeiro lugar, o nosso propósito tem que ser o quê? Cristo. Então, quando eu entendo que a minha atitude é levar o meu pensamento para aquilo que é comum a todos os outros, eu começo a pensar como os meus irmãos. E o que é comum entre os da fé? Cristo. O que é comum entre um cristão? Cristo. Então, ter o mesmo pensamento é direcionar os meus pensamentos àquilo que é o quê? De Cristo, aquilo que é da palavra de Deus. Isso é ter o mesmo pensamento. Amém. Agora, isso não significa que nós vamos entender todas as coisas do mesmo jeito. Nós vamos ter o mesmo pensamento a respeito de escatologia. Nós vamos ter o mesmo pensamento a respeito da salvação. Nós vamos ter o mesmo pensamento a respeito da fé. Não, mas o nosso pensamento, quando está unido pelo Espírito Santo de Deus, e quando eu busco essa atitude na minha vida, eu vou pensar como uma igreja. Eu vou poder adorar como igreja num corpo único. Uma igreja que tem somente um nome, a Igreja de Jesus Cristo. E não somente a igreja civil que está aqui nesse lugar.
né? O Cláudio aqui, que daqui uns dias vai ser ordenado, ele pode concordar conosco aqui em teologia em vários assuntos, mas ele não é 100% igual a todos nós. E ele vai conduzir a igreja dele lá em Nova York com uma visão. Ele vai conduzir com um pensamento. Como eu, aqui como pastor dessa igreja, o meu time, nós estamos conduzindo com uma visão, com um pensamento. Né? Nós temos uma direção, em cada lugar vai acontecer. Mas nós estamos no mesmo pensamento, porque o nosso propósito, o meu e o dele, o dessa igreja, da igreja que ele vai pastorear, é único. É o quê? Trazer honra e louvor para o nome de Deus. Trazer o quê? Né? A missão da igreja para que seja cumprida no meio da sua comunidade. Ou seja, o nosso pensamento, nós pensamos de um modo único, mas não a mesma coisa. E é isso que você precisa desenvolver dentro do seu lar. Como é que isso se traduz dentro do lar? Né? Quem tem filhos sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente começa, os nossos filhos começam a crescer e chega a hora da gente disciplinar, a gente tem problema no casamento. Não sei. Você já teve problema no casamento? Na criação de filhos? Porque chega o pai e fala assim, não, vamos fazer assim. A mãe fala, não, mas eu faço assim. Mas por quê? Ela viveu uma experiência na casa dela e ela aprendeu um estilo de disciplina. Ele viveu uma outra experiência e ele aprendeu outro tipo de disciplina. Então, se eu quiser impor a minha maneira de disciplina, eu vou, né, negligenciar e dizer para minha esposa que a maneira dela não tem valor para mim. Eu estou dizendo, olha, o que você pensa não me interessa. O que nós temos que entender é que nós temos que ter um objetivo comum, o mesmo modo de pensar. O que a gente entende é que os nossos filhos precisam ser disciplinados. Esse é o primeiro ponto. Aí agora a gente precisa entrar em acordo. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a minha experiência é essa. A sua experiência é aquela. E o que a palavra de Deus diz é isso. Como é que nós vamos agora trabalhar com as nossas experiências em cima daquilo que a palavra de Deus nos orienta a fazer? Ou seja, quando eu levo para aquilo que traz unidade, que traz unidade em Cristo, eu começo a entrar em acordo com o mesmo modo de pensar. Não sei se vocês viram essa semana, né? Eu fiquei sabendo que estão, né, descascando o papo aí. Agora, porque ele falou que dá umas palmadas na criança dele, né? Que ele fazia, né? E que ele, quando ele cuidava das crianças dele lá, ele não tinha filho, mas ele tinha, né, um orfanato que ele precisava, ele ia lá e cuidava, né? Então, criticando ele, né? E ele disse, não estou falando de violência, né? Mas estou falando de correção, né? E a Bíblia diz, né, que a vara afasta a bobeira, a estultícia, né? A Bíblia diz isso, né? A vara é uma beleza. Vara espanta a bobeira até da nossa vida. Até a gente que é crescido, se vier um com vara para o nosso lado, né, por causa das nossas bobeiras, a gente para na hora. Quem é que gosta de levar uma vara? Mas tem hora que é necessário. Tem hora que é necessário. Para espantar a bobeira é necessário. Ou seja, mas aí tem um pai que fala, não, né, nós não podemos agir, né, porque hoje é isso que o mundo tem ensinado. Nem um ato, né, de violência. Mas educação não é violência. Essa é a verdade. Nós temos que rever o nosso conceito a respeito das coisas através do conceito bíblico. E não do conceito desse mundo, né? Dos direitos humanos. Os direitos humanos são ótimos, queridos, e é bom que eles existam, porque ele protege a humanidade de muitos exageros, e sem dúvida. Mas não é o direito humano que rege a minha vida. Quem rege a minha vida é o Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, que tem conselho, que me criou e sabe do que eu preciso, melhor do que os direitos humanos. Eu preciso achar consenso. Estou vivendo um problema financeiro dentro da família, eu preciso achar consenso, porque um tem um jeito, o outro tem outro. Tem gente que o jeito para resolver o problema financeiro é ir lá e acabar de gastar o resto todo que tem. Não, acabou. Você vai lá, estoura tudo, acaba com tudo, pronto, acabou o problema financeiro. Conhece alguém assim? Uma boa tá pro lado dela. Mas tem gente que pensa assim. O outro vai falar assim, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer mais nada, para tudo. Vamos guardar tudo. É um outro jeito de resolver o problema financeiro.
Mas quando essas duas pessoas que são depravadas se juntam numa aliança e agora precisam conviver, e precisa haver harmonia nesse convívio, porque senão esse convívio se torna uma tortura e não um convívio, a gente vai precisar trabalhar. E a gente vai precisar aprender a se motivar. E começar a dizer, talvez a minha maneira não seja a melhor maneira. A minha maneira pode ser boa para mim, mas a minha maneira pode não ser a melhor para o meu relacionamento. A minha maneira pode não ser melhor para a nossa igreja. A minha maneira pode não ser a melhor para a minha família. Eu preciso buscar o conselho. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Isso é importante. Precisamos ouvir. O indivíduo pode ter uma opinião no conselho. Mas é ali. Agora, quando você tem vários indivíduos, né, trazendo um conselho, e aí agora eu quero diferenciar a opinião do conselho, porque todo mundo tem uma opinião, mas nem todo mundo tem um conselho. Né? E se você começar a divulgar o seu problema, vai todo mundo vir cá trazer a sua opinião. Aí eu acho que devia fazer aquilo, aí eu acho que devia fazer aquilo. Todo mundo tem uma opinião do problema, pode ficar tranquilo. Né? Se hoje aqui vocês pusessem seu problema aqui na frente, você falasse, vou ficar ali na porta, se puder me ajudar, cada um ia lá fora e ia te dar uma opinião. Mas alguns iam poder te dar conselho, porque conselho não é todo mundo que consegue dar. Conselho não é a minha opinião, é aquilo que está conforme aquilo que nós temos, conforme os princípios que nós seguimos, conforme a minha vida vivida em Cristo. Isso é conselho. Amém. E é por isso que nós temos que ter cuidado com quem a gente fala. Você pega uma pessoa que ainda não aprendeu a andar no conselho da palavra, ele não vai conseguir te aconselhar conforme a palavra. Ele pode até ter um conselho, mas o conselho dele está baseado na experiência do mundo. E é o que eu disse no princípio, o mundo não consegue resolver o problema do mundo. Porque se o mundo resolvesse o problema do mundo, todos estávamos bem, felizes, sem paz, sem guerra, sem nada. O único que pode trazer solução para os nossos problemas é Deus. Amém. Será que você consegue entender isso? Amém. A segunda coisa que ele deixa clara aqui para a gente é que nós temos que andar no mesmo amor. Olha aí. Para que a minha atitude, eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar que o amor verdadeiro flua da minha vida. Ou seja, eu preciso amar não por mim, mas pelo outro. É o amor que Deus nos amou no princípio. É um amor que não buscava os seus próprios interesses. É um amor que busca, em primeiro lugar, o interesse do outro. Ou seja, então, qual amor é esse, o mesmo amor? Que amor é esse que precisa ser desenvolvido, que precisa ser o mesmo? O amor de Deus. Porque o meu amor, o seu amor, o amor do Rogério, o irmão, né, do Samuel, o amor que nós temos aqui, né, que é um amor humano, esse não traz a solução para o nosso problema, e esse é limitado. E esse amor está ligado a um sistema de troca que nós temos um com o outro. Você me ama, eu te amo, e a gente vai bem. Mas com Deus não, tudo ia mal, e Deus assim nos ama. Quando tudo ia mal, quando o nosso relacionamento já não tinha mais jeito, quando a gente podia falar assim, a gente não, quando Deus podia olhar assim para ele, sabe uma coisa, vou chutar o balde. E se a gente olhar bem na Bíblia, teve hora que Deus sentiu vontade de chutar o balde. Não é? Eu lembro lá de Êxodo, capítulo 33, né? Quando Deus viu a dureza do coração daquele povo de Israel, que ele estava ali levando por 40 anos no deserto, Deus chamou Moisés e fez uma proposta indecente para ele ali. E falou, Moisés, faz o seguinte, olha, eu vou mandar um anjo na frente, vou acabar com os inimigos, vai, leva essa turma daqui. Só tem uma coisa, eu não vou com vocês. Moisés não era pouco, falou, prefiro ficar aqui, mas sem você eu não vou. Pode não ter anjo na frente, mas sem você eu não vou. Se os inimigos não forem embora, sem você eu não vou. É isso que ele está chamando para você. Nós precisamos desenvolver uma atitude desinteressada. Moisés podia falar assim, é verdade, né? Eu levo esse povo para lá, aí eu descanso, não vai ter inimigo, o povo vai produzir, não líder do povo agora, eu vou sentar e relaxar. Pode mandar ali maná. Lá tem, né? Tem muitas coisas, né? Aí até lá, né?
povo para aquelas folhas de palma, assim, né? A banana, né? No deserto de fogo, né? Outro. De noite, no deserto era frio, ia ter lá um lá, bombeando, né? Aquela bombinha, né? Que fazia assim, ar de fogo, né? Assim, tudo isso. Ele era o líder, ele era o povo, ele era o presidente da nação. Mas ele não olhou para ele. Ele olhou para o bem comum dos outros. Ele buscou aquilo que era melhor. Você olhou, fico e morro com o meu povo nesse deserto. Mas sem a tua presença, eu não vou. Será que você pode dizer isso hoje com o seu coração? Na sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Vai ficar difícil. Tem uma hora que dá vontade de falar o áudio. Mas Senhor, sem você eu não vou ficar aqui. Eu sei que o Senhor vai ficar comigo. Mesmo que eu morra no deserto aqui, mas eu vou morrer na tua presença. Quando a gente foge do problema, a gente foge de Deus também. Essa é a verdade. Moisés podia ter fugido do problema. Mas isso significa que ele também não fugiu da presença de Deus. Ele bateu no peito e falou, eu vou contigo, Jesus, até o fim. Eu não. Jesus disse, ainda hoje me negarás 3 vezes. Me negou. E chegou um momento que ele pensou em chutar o balde, catou o barquinho lá, né? O balde dele era de peixe, né? Ou de minhoca, né? Não sei, né? Chegou um momento que ele pegou, entrou no barco e foi, estava desiludido. Mas o Consolador apareceu na praia e falou, vem. Eu sou contigo. Não desiste. Não largue da presença de Deus. Ele está contigo. O amor dele é comum. Nós precisamos desenvolver esse mesmo amor um com o outro. Amém. A gente precisa abrir mais mão. Tem hora que vai ferir a gente, abrir mão. Tem hora que em vez de trazer a solução que a gente esperava, vai trazer mais problema. Mas é melhor ter mais problema com Deus do que sem problema sem Deus. É muito melhor. Porque em Deus nós temos promessas. E a promessa dele é de que um dia reinaremos e seremos exaltados no nome dele. E que um dia estaremos no céu, sentados junto dele, com o nosso Pai, na comunhão perfeita, no amor perfeito, alimentado, vestido, cuidado, amado. Amém. Salve isso. Terceiro, é que nós temos que estar unidos em espírito. Aqui na nossa versão, nós temos tendo o mesmo ânimo, né? Essa palavra ânimo aqui, ela vem, né, da palavra, da raiz da palavra espírito, né? De pneuma, do ânimo, daquilo que vem do interior, ou seja, daquilo que vem de dentro. E é isso que significa que nós precisamos estar unidos nesse mesmo espírito, nesse mesmo ânimo, né? Agora esse não é um ânimo próprio meu, não é aquilo que vem de mim, é aquilo que está embasado no Espírito de Deus. É necessário que eu me anime no Espírito de Deus, que eu venha buscar essa unidão. Eu preciso, na minha mente, né, de maneira deliberada, buscar estar bem um com o outro, a conhecer a verdade de Cristo, né, de uma forma bem particular, trazer fogo. Né? Fogo, incendiar a vida do meu próximo. Não sei se você já percebeu que quando a gente participa de esportes, né, se o nosso time ganha e a gente trouxe convidados, pessoas, o que acontece com aquelas pessoas que estão ali nos eventos? O que acontece? Elas torcem, elas brigam, elas gritam, elas torcem, elas incentivam, né, e você vai lá e faz tudo. E se o seu time ganha, o que acontece? A torcida explode. Né? Aquela
torcida se alegra, se anima, ela faz festa, ela grita, ela balança a bandeira. É assim, a gente é capaz de fazer isso quando a gente está assistindo um jogo de futebol. Quantos gostam de futebol aqui? Tem muita gente que gosta de futebol. Futebol não é pecado não. Flamengo, Meu sogro aprendeu dos pais dele que futebol é pecado. Aí ele quando jogava futebol, a mãe dele ia lá e batia. A ideia que a igreja tinha antes, né? Que qualquer coisa que você fazia, qualquer esporte era pecado. Esporte não é pecado, querido. Agora, se o esporte se torna uma idolatria, aí é pecado. Mas você assiste um jogo, né? Quando teve agora a Copa do Mundo, quando o Brasil ganhava, a gente ia lá e torcia. No dia que ele tomou 7-1. Sabe, lembrar? Ele chorou. E foi pouco, hein? Puxou tudo. Os nossos sentimentos. Né? A gente é capaz de fazer isso por causa de um jogo de futebol, mas a gente não é capaz de nos alegrar de fazer isso por causa de uma vitória do irmão, do próximo. Eu sou capaz de ir, eu sou capaz de ir diante do pastor e ficar falando mal da minha esposa ou do meu marido por horas. E aí, né, a gente, não estou falando que você não pode fazer isso. Você pode ir lá e conversar comigo. Mas, né, normalmente, a gente encontra um monte de problemas e você vai lá e diz para mim todos os problemas que eu não tenho. E aí a gente começa a sentar, conversar e resolver. Mas no dia que aquela pessoa que você reclamou tanto dela tem uma atitude diferente e começa a iniciar uma mudança de acordo com aquilo que você gostaria de ver, você não é capaz de fazer festa, de fazer alegria, de incentivar. Já viu um time, né? Não é isso? No futebol não acontece? Quando o time está passando dificuldade, o negócio está apertado, a torcida, se ela se levantar e começar a mover, motiva o time. E você precisa motivar o seu time, querido. Se você quiser viver num relacionamento de harmonia, você tem um time, a sua família é um time, o seu ambiente de trabalho é um time, a sua igreja é um time. Nós precisamos motivar uns outros. O dia que nós temos uma vitória, nós temos que comemorar com alegria, nós temos que expressar. E essa comemoração fala de sentimento. E quando você assiste um jogo do Brasil lá, né, como eu estava falando, quando o Brasil faz o gol, você não fica assim. A não ser que você seja da Alemanha. Se você fosse alemão, você até ia ficar assim apático na hora. Se bem que isso não aconteceu, né? Mas a gente pode sonhar. Né? Mas na hora que o Brasil começava a golear a Alemanha, você não ia conseguir ficar apático aqui. Você ia se mexer, você ia ficar excitado, você ia olhar, você ia gritar, você ia falar. Se o Brasil conseguisse virar aquele jogo, se ganhar de 8-7, esse lugar explodia. Não é verdade? Se isso tivesse sido possível acontecer, na realidade esse lugar tinha explodido. E quando você olha para alguém que agora você acabou de aprender que é totalmente depravado, olha para o lado aí. Tem alguém depravado sentado no seu lado. Nossa, ninguém. Se você olhar para frente, você vai ver alguém depravado. Aí você olha para uma pessoa depravada, e a atitude dele é de amor em Cristo. Você é capaz de vibrar e gritar por causa de um gol, mas não é capaz de gritar e vibrar por causa de ver um irmão tendo uma atitude digna de honra e glória e louvor do nome de Jesus Cristo. A gente perdeu isso no nosso meio. Essa atitude precisa mudar nas nossas vidas. Eu preciso. É por isso que a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, a festa, até no céu tem festa em torcida. Né? Eu não sei o que os anjos fazem lá, né? Um dia eu vou ver. Né? Não sei se. Né? Mas eu não sei se tem bandeira, se eles soltam confete. Né? Eu não sei como é que é a festa lá, mas a palavra de Deus diz que tem festa lá no céu. Né? Se eles tiverem asas, eu acho que eles abanam as asas. Né? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu nunca vi. Mas a palavra de Deus diz que quando, né, há regozijo, há júbilo, há festa nos céus. Se isso não está acontecendo com o nosso mundo. Ou será que é só
quando a gente chegar no céu que a gente pode ter essa alegria. Só que, quando... Não, Senhor. Quando minha mulher chegar no céu, aí eu vou dar glória a Deus. Aí eu sei que ela é perfeita. O dia que meu marido chegar no céu, aí eu dou glória a Deus. Não, nós temos que glorificar a Deus e começar a prestar atenção nessas pequenas atitudes, e incentivar e trazer ânimo, vivendo no mesmo ano. E para concluir a minha mensagem de hoje, nós temos que viver no mesmo propósito. Aí você vai falar, não, pastor, mas é a mesma coisa, viver no pensamento é a mesma coisa que viver no mesmo propósito. Não, não é. Viver no mesmo pensamento é buscando, né, com o nosso raciocínio, com a nossa mente, a mesma coisa que é o quê? Né? Cristo. Agora, viver no mesmo propósito é viver com um objetivo comum. Nós não vamos todos fazer a mesma coisa. Cada um aqui tem um dom especial, né? Um talento, uma profissão, tem algo que Deus te deu que é particular seu. Mas nós podemos viver essa diversidade com um propósito comum. E qual é o propósito comum? Nós fomos o quê? Criados para o louvor da glória de Deus. Amém. Ou seja, se o meu propósito, se a minha vida é ensinar, eu ensino com propósito. O mesmo que o irmão que cuida da porta, o mesmo que faz o café, o mesmo que toca, que ensina, o mesmo que cuida do som, o mesmo que senta ali e me ajuda em oração, o mesmo que contribui com as suas finanças para que a igreja se desenvolva. Ou seja, nós trabalhamos com um propósito comum, e esse propósito precisa ser comum, para que o nome de Deus seja glorificado, porque foi para isso que você veio. Amém. Com esse objetivo. Amém. Então você vê, eu preciso, em primeiro lugar, então, na minha atitude, medir ela com Cristo e ver como está o meu relacionamento com Deus, e agora eu preciso olhar para mim mesmo. Como tem sido a minha atitude em relação a essas coisas? Como tem sido a minha atitude em relação a pensar em comum? Como tem sido a minha atitude em relação a viver o mesmo amor? Como tem sido a minha atitude em estar andando unida em um Espírito? Como tem sido a minha atitude em viver com um único propósito? Se você começar a medir a sua vida por esses parâmetros que são bíblicos, quer dizer para você que a harmonia dentro da sua casa, do seu lar, da sua convivência, vai começar a ser transformada. Amém. Tudo se inicia em Cristo. E de Cristo passa por. E aí na próxima semana nós vamos ver aonde mais essa atitude vai. Amém? Quero te convidar a levar a sua cabeça agora e orar.